Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Mestre Responde. Eu tô aqui para responder qualquer pergunta sobre qualquer tema. Não é sobre religião, não é sobre política, não é sobre futebol. É sobre tudo isso e mais um pouco. Então pode perguntar qualquer coisa e eu vou tentar responder da maneira mais sincera possível, sem recorrer a viés de confirmação. Ou seja, eu vou confrontar até minhas próprias crenças para ver se o que eu estou falando faz sentido e aí você tira as suas próprias conclusões. A pergunta que chegou para mim, que eu já respondi em outro vídeo, mas que o vídeo ficou muito longo. Eu comecei o vídeo falando que ia tentar ser o mais breve possível, mas acabou ficando longo. É se Jesus é Javé, né? E se eu acredito na Trindade. Quando eu falo Javé, eu estou falando sobre o nome próprio de Deus aqui, mas a pronúncia não é Javé, mas vamos tratar como Javé aqui, porque o assunto do vídeo não é a pronúncia do nome de Deus. Beleza? Então, dito isso, já vou respondendo que não, eu não acredito que Jesus é Javé. E eu não acredito no dogma da Trindade. E vou dizer por que para mim isso não faz sentido. Tá aqui o texto bíblico, os textos bíblicos, eu vou começar lendo e resumir o máximo possível, fazendo questionamento e você tira suas conclusões. Isaías 61, 1. Eis que o Espírito de Javé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Então, galera, aqui a gente já começa com um questionamento. Se Jesus, né, ungido, é Javé, ou se ele é a Trindade, qual o sentido de dizer que o Espírito da Trindade me enviou, né, o soberano me enviou porque o Senhor está sobre mim, né, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas, perdão. Então, assim, qual o sentido? Vai guardando aí. Você pode falar, ah, não, o sentido é o seguinte: a Trindade é uma entidade lá, e o Espírito, que é das pessoas da Trindade, enviou a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, para anunciar as boas novas. Você pode dizer que é isso? Pode dizer, mas vai guardando aí para ver se o restante vai fazer sentido. Aí vem Isaías 53, porque aqui a gente já vê que há uma separação, né? Em Isaías 61, existe uma separação, porque não diz que o Espírito da Trindade, diz que o Espírito de Javé, do nome aqui, o soberano, né? Javé o soberano, enviou o Filho, né? O ungido, o Messias. Mas vamos lá, Isaías 53, 10. Isaías 53, 10 diz o seguinte: Contudo, foi do propósito de Javé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Javé prosperará em suas mãos. Repara que aqui está falando que a vontade de Javé, que eu considero que Javé é o Pai, e não os três, não é a união dos três. Eu já acho isso uma bizarrice falar que assim, isso aqui não é o nome de Deus, é o nome da Trindade. Quer dizer, porque a Trindade de Deus seria, no dogma da Trindade, a Trindade de Deus é a mesma coisa. Só existe a Trindade, não existe mais nada. E esse aqui seria o nome da Trindade. A Trindade é os três juntos. Um só separado não é Deus separado. Jesus não é um Deus. O Espírito Santo não é um Deus. E o Pai não é um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos é que são Deus. Então eu já acho isso uma bizarrice. Mas ele está dizendo que o propósito da Trindade, se for o caso, foi torturar o Filho, torturar a segunda pessoa da Trindade e fazer passar por toda dor, e depois a Trindade prolongará os dias do Filho. Bom, como é que fica isso? Se Jesus já é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, qual o sentido da Trindade prolongar os dias dele e a vontade da Trindade prosperará nas mãos do Filho? Como é que é isso? É como se fosse assim, uma reunião dos três lá, e ele fala, e eles três falam, ó, bora fazer o seguinte, vamos torturar o filho? Como é que fica isso? O filho também faz parte dessa decisão de torturar a si próprio, no caso, né? Foi vontade do filho também. Então não precisaria falar a vontade de Javé foi torturá-lo e fazê-lo passar por toda essa dor. Poderia incluir o próprio filho aqui nessa vontade, né? Poderia incluí-lo, já que ele e Deus e o Espírito Santo são a mesma coisa. Mas vamos lá que vai começar a ficar interessante. Salmos 2, do 1 ao 12. Vamos ler um trecho mais longo aqui. Salmos 2.
Porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo proclamado. Bom, aí a gente viu claramente uma separação entre Deus e o seu Cristo. Tem uma separação clara entre os dois aqui. Se fosse Trindade, todos esses versículos poderiam se tratar somente de Deus. Falava assim, conspiram contra Deus e pronto, estava resolvido. Se é uma Trindade, se Deus é uma Trindade, não precisa separar um do outro nesses versículos aqui do Antigo Testamento. Mas vamos lá, versículo 3. Façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. Do seu trono celeste, ó, Deus no trono está rindo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Repara, tem um no trono que fala isso. Um no trono, um. E ele fala que ele que consagrou o rei dele sobre Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Poxa, a Trindade então gerou o filho? Peraí, a Trindade era 2 então e de repente gerou o filho e passou a ser 3? Como é que fica isso, galera? Porque aqui, proclamei o decreto do Senhor, de Javé aqui. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como é que fica a Trindade nesse caso aqui? Alguém que defende a Trindade, me explica esse versículo, por favor. Não inventa moda não. Não sai desse vídeo. Se você vai comentar alguma coisa, por favor, comenta isso aqui. Se você não comentar isso aqui, eu vou dizer que você é um covarde. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Inclusive, isso aqui é repetido lá no Novo Testamento, né? Para qual dos anjos Deus disse isso? Deus não disse isso para nenhum anjo, só disse para o filho. Por isso que é chamado de unigênito, o único gerado. Gerado. Então era o quê? Era uma divindade de 2, né? Era uma dualidade. E de repente, essa dualidade gerou o filho, virou uma trindade. Como é que explica isso aqui? Vamos continuar até o verso 12? Verso 8. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro, e as espatifarás. Isso aqui é Deus falando para o filho. Que se o filho pedir, ele vai dar aqui as nações da terra como herança. Se o filho pedir. Bom, se é uma trindade, o filho não precisava pedir nada. Já era dele. Mas vamos lá. Por isso, ó rei, sede prudente, aceitar a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao filho a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Aí alguns usam só o versículo isolado aqui, dizendo rendeu ao filho a adoração sincera, para dizer, ó, se Jesus não é Deus, como é que ele vai ser adorado? Bom, no pensamento judaico tem um princípio que é a shalir, que é quando é o seguinte, eu mando meu filho ir lá levar um recado, que é exatamente o que Jesus fez, né? Aqui diz que Jesus, ó, no versículo anterior que a gente leu, diz que ele foi enviado para proclamar as boas novas, não foi isso? Beleza. No princípio da shalir, se eu envio meu filho para te dar um recado, e você rejeita ele, você está rejeitando a mim. Eu enviei o filho. Se eu enviei o filho, ele está me representando, portanto, naquele momento ele tem toda a autoridade que eu teria se eu estivesse lá. No momento em que você rejeita o filho, você está dizendo que no meu lugar você iria enviar alguém melhor. Por isso você está rejeitando esse aí. Esse não é digno o suficiente de ser tratado como se eu estivesse lá. No meu lugar você enviaria alguém melhor. Então esse é o pecado de rejeitar o filho. Por isso rejeitar o filho implica em perda da salvação. Porque na prática você está dizendo que você faria melhor do que Deus, enviaria alguém melhor do que quem ele escolheu. Porque aqui está claro que Deus escolheu o filho para ser enviado para isso. Foi da vontade de Deus que o filho passasse por toda essa dor e tortura. Foi da vontade de Deus que ele viesse proclamar as boas novas a todos os povos da terra.
Foi da vontade de Deus que se o filho pedisse, está aqui escrito, ele daria as nações da terra como herança. Então, galera, tá muito claro aqui que o filho é um enviado, ele é um gerado por Deus, tá aqui. Tu és meu filho, hoje te gerei. E, como sendo unigênito de Deus, ele tem toda a herança de Deus, inclusive o direito de ser adorado. Então, esse é o princípio da Shalia. Se você rejeita o filho, para o pai se sente rejeitado porque foi ele quem enviou. Então, vamos prosseguir aqui. Isso aqui já explica a Trindade, explica todas as bizarrices, explica todas as bizarrices de vocês usarem trechos em que Jesus é adorado para dizer que por conta disso Deus é uma Trindade. Deus não é uma Trindade, Deus é o Pai e ele tem o seu filho. Mas vamos lá, Hebreus 1. Vamos ler Hebreus 1? Dessa vez eu estou conseguindo resumir, galera. Espero que o vídeo não fique muito longo. Hebreus 1 diz o seguinte, ó. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou Deus mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Repare, do mesmo jeito que Deus falou por intermédio dos profetas, através dos profetas, ele também falou aqui nos últimos tempos através do seu Filho e o constituiu herdeiro. Bom, se Deus é uma Trindade e o Filho é a segunda pessoa da Trindade, o Filho não precisaria herdar nada de Deus, porque o Filho já seria Deus. Desde o princípio o Filho já era Deus. Então, se desde o princípio ele era Deus e Deus é uma Trindade, o Filho não precisaria herdar nada. E aqui você vê a questão do intermédio aqui, ó. Lá fala bem assim, em João 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Intermédio significa que Jesus é um intermediário entre Deus e sua criação. Tanto que aqui ele é comparado aos profetas. Do mesmo jeito que Deus falou por intermédio dos profetas na antiguidade, depois Deus decidiu falar por intermédio do seu Filho. Ou seja, o Filho é um intermediário, é um enviado de Deus para intermediar entre Deus e os homens. E a gente vê isso em vários versículos. Vamos para o Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. E aí, galera? O Senhor, aqui está a palavra, essa palavra aqui, ó, que muitos leem como Javé. Aqui está a palavra Javé, assim declarou Javé ao meu Senhor. Aqui é o salmista falando que o Pai declarou ao Filho, mas para alguns está dizendo que é a Trindade. A Trindade declarou a Jesus? Espera aí. Como é que fica esse versículo? Se Javé é a Trindade e Jesus também faz parte da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, então como é que fica essa questão? A Trindade falou a Jesus, bem assim, senta aqui do meu lado, senta aqui da minha direita. Foi? Como é que é isso? Se esse aqui não é o nome do Pai, é o nome da Trindade, como é que a Trindade falou para Jesus sentar-se à direita da Trindade? Detalhe, quem senta no trono é o Pai, a gente sempre viu isso, e lá no Apocalipse a gente vai ver que quem está sentado no trono é o Pai, portanto esse aqui é o nome do Pai. Mas se ainda insiste que esse é o nome da Trindade, como é que fica esse versículo aqui? Assenta-te à minha direita e aguarda enquanto eu faço dos teus inimigos um objeto de descanso para os seus pés. Enquanto eu faço. Como é que fica? Mas tá bom, vamos lá, para o vídeo não ficar longo. Vamos pro Filipenses 2, versículo 6. Novo Testamento. Vamos começar no versículo 5 aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Sentimento em Jesus Cristo. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Ó, repara. Tendo a natureza de Deus. Aí aqui o povo também usa para defender a Trindade. Gente, natureza de Deus. Nasceu de Deus. Ele veio de Deus. Se ele é filho de Deus, ele tem a natureza de Deus. Não significa que Deus é uma Trindade. Isso é tão óbvio
É uma forçação de barra muito grande falar que, por ele ter a natureza de Deus, significa que Deus é uma trindade, que ele é a segunda pessoa da trindade. Não. Deus é um, conforme os judeus sempre entenderam, né? Ninguém do Antigo Testamento, nem Jesus, nem os discípulos, ninguém nunca entendeu que Deus era mais de um. Inclusive a gente vê isso no Novo Testamento também. E aí, de repente vocês dizem que Deus é uma trindade, porque, coloca esse versículo aqui, por exemplo, porque ele tendo plenamente a natureza de Deus. Claro que ele tinha plenamente a natureza de Deus. Se ele é filho de Deus, se ele é unigênito de Deus, se ele é natural de Deus, nasceu de Deus, ele tem a natureza de Deus. E aí, só que tem um detalhe nesse versículo aqui, ó. Não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Aí o pessoal fala bem assim, aqui ele se esvaziou. É aquela teoria de que Jesus é 100% divino, mas é 100% humano também, porque ele era lá em pé de igualdade na Trindade, de repente se esvaziou. Mas detalhe, ele não reivindicou o ser igual a Deus. Se ele não reivindicou, significa que tinha algo a ser reivindicado. Ele tinha a natureza de Deus. Ele tinha o direito de reivindicar ser igual a Deus. Ele tinha esse direito. Então ele não era. Ele não era. Porque se ele tinha o direito de reivindicar, então ele não era. Tudo que você tem para reivindicar, né, é porque você ainda não tem. E aí, ao invés de ele reivindicar ser igual a Deus, ele se tornou igual aos homens. E aí? Como é que fica esse versículo? Se tem algo para ser reivindicado, ainda não é seu. Mas vamos lá. Aí, vamos agora para o mesmo capítulo aqui, Filipenses 2. E vamos para os versos aqui do 10 e 11. Não, vamos continuar aqui, ó. Não reivindicou ser igual a Deus, aí esvaziou-se. Versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Aqui a gente vê aquela obediência lá, né? Que é quando Javé, Deus, o Pai, quis que ele passasse por isso. Por isso, Deus também o exaltou. Repara, se é uma trindade, então não precisava falar Deus o exaltou. Porque é uma trindade, os três tomam a decisão. Ele exaltaria a si próprio, já que ele é a trindade. Por isso Deus o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Olha, repare só. Até o nome que Jesus tem foi dado por Deus. Você pode ligar que foi dado pela Trindade. Então ele junto escolheu o nome dele, né? Os três ali decidiram e ele próprio também escolheu o próprio nome. Não fala isso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aí outro versículo usado para quem defende a Trindade. Que Jesus não poderia ser adorado se ele não fosse Deus. Só que aí, não para no verso 10 não seja covarde não. O verso 11 diz o seguinte: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E aí? É aquele princípio da Shalir que eu falei. Jesus é adorado para a honra e glória do Pai. O Pai é Deus. Ele tem o seu Filho. Se você rejeita o Filho, você está rejeitando o Pai, porque você adora o Filho para a honra do Pai. E aí, galera? É ou não é isso que está escrito aqui? Porque se Deus fosse uma trindade, para que acrescentar que toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai? Por que não falou assim, para a honra e glória de Deus, que é a trindade, aí fechava. Deus é uma trindade, para a honra e glória de Deus. Fechava ali o versículo e acabou. E aí, galera? Como é que fica isso? Não seja covarde. Se for responder nos comentários, responda esse questionamento aqui. Mas vamos lá. Apocalipse 5, versículo 1. Apocalipse 5. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono. Olha, tem um sentado no trono. Daquele que está sentado no trono. Não é a trindade, não. Um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Aí, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, que obviamente é Jesus, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, Jesus, que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ó, se for considerar a Trindade, porque cita o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aqui já são 7. Já não é mais Trindade, é decandade, sei lá, como é que chamaria isso, né? Porque 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E aí? Da mão direita, é uma pessoa, uma mão que estava sentado no trono. E assim que recebeu os 4 seres viventes e os 4 anciãos, prostaram-se diante do cordeiro. Repara, eles prostaram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Espera aí, gente. Se o cordeiro também é Deus, por que falar com o cordeiro que ele comprou e constituiu reino para o nosso Deus? Se ele também é Deus, falava para você, para vocês. E aí, galera? Como é que fica a Trindade nessa história aqui? Os anciãos falando para o cordeiro que ele é digno porque ele comprou para o nosso Deus, né? Os homens de toda a tribo e constituiu o reino de todas as partes da terra. E aí? Mas vamos lá, você pode ainda alegar que é uma bizarrice onde os anciãos estavam falando para a Trindade, que a Trindade comprou para si própria, né? Mas tá bom, vamos lá. João 14,16. 14,6, perdão. João 14,6. João 14,6 diz o seguinte: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui para mim é outra morte do dogma da Trindade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixa claro aqui duas coisas. Primeiro, que o destino final é o Pai. E que ele é o caminho para o Pai. E quando ele diz que ele é a verdade e a vida, né? Lá no Antigo Testamento diz que santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus é a verdade porque ele é a palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? A palavra era Deus. Então, Jesus é a palavra. Deus poderia ter criado o mundo só com o pensamento? Sim. Deus poderia, ao invés de dizer, e disse Deus que haja luz, ele poderia só descrever. E pensou Deus que haja luz e houve luz? Poderia. Mas não, ele usou a palavra para isso. Então Jesus é o instrumento que Deus usou para criar todas as coisas. Por isso que diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o verbo que Deus usou para criar todas as coisas. Ele é um instrumento de Deus. E isso aqui está bem claro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte, o mediador. E a gente vê isso em vários versículos e nega quem quer, mas não consegue refutar. E aí, no João 17, na oração sacerdotal de Jesus, aí já é um pouco longo, eu não sei se eu vou ler tudo. Vamos ver aqui. João 17 diz o seguinte. Vamos ler. Tendo dito essas palavras aos discípulos, Jesus levantou os olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Aí a gente vê aquela questão lá, né? Que glorificar o Filho é glorificar o Pai, porque é para a honra e glória de Deus Pai que o Filho é glorificado. A gente já viu isso. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ele está falando com o Pai, o único Deus verdadeiro, está falando com o Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, gente. A vida eterna é esta. Entender que Deus é um, ele é único. O único Deus é o Pai. Esse aqui é o nome do Pai, ó. Jesus fala que a vida eterna é conhecer que esse é o Pai, que Deus é um, para você não virar um politeísta. Eu vejo aqui esse cara aqui, ó.
esse cara aqui, acusando todo mundo que não defende a Trindade de ser politeísta, né? Ó, propaganda do YouTube aqui. Vamos pular? Ele acusa todo mundo de ser politeísta, porque ele diz que se Jesus é Deus, o Espírito Santo é um Deus e o Pai é um Deus, então são três deuses e por isso todo mundo que debater com ele é politeísta. Mas politeísmo é isso aí, ó. É você dizer que isso aqui não é o nome do Pai, é o nome de um panteão de três, né? Um grupo de três. E que o Pai não tem autoridade, não, porque ele faz parte de uma trindade, ele não tem autoridade sozinho, ele não poderia ter gerado Jesus, ele não poderia. Você tira toda a autoridade de Deus Pai. Então, assim, tem gente que fala, qual é a diferença se Deus for um ou se Deus for três? A diferença é que se Deus for o Pai, como Jesus está falando assim, ó, e conheça, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, a diferença é que se você diz que Deus não é o Pai, que Deus é só se for os três, então você tira a autoridade do Pai. É como se o Pai não tivesse autoridade para agir sozinho, né? Aqui a gente vê o Espírito Santo agindo por ordem do Pai. Aqui a gente vê o Filho agindo por ordem do Pai. O Filho sendo adorado para a honra e glória de Deus Pai. E não vê em nenhum momento o Pai atendendo uma ordem do Filho ou do Espírito Santo. O Pai é o soberano, como o próprio Jesus falou, né? Então, quando você pega e transforma Deus em uma trindade, você diminui a autoridade do Pai, que é o único Deus verdadeiro. Mas vamos lá, e Jesus tem a natureza do Pai, porque ele é unigênito do Pai. Vamos lá, continuando aqui. Essa é a vida eterna. Repare, a vida eterna é essa. Conheço ao Pai como o único Deus verdadeiro e que conheçam a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Ou seja, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, porque ele foi enviado pelo Pai. Você rejeitá-lo é a mesma coisa que rejeitar o Pai. É um desrespeito ao Pai. Você está dizendo que você teria enviado alguém melhor do que ele. E eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Repara, aqui Jesus, lá no céu, recebeu uma obra do Pai. Se fosse uma trindade, Jesus estaria recebendo uma obra de si mesmo, né? Estaria se incluindo nessa ordem aí. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui Jesus, antes que o mundo existisse, ele tinha uma glória junto do Pai. Claro, que ele tem a natureza do Pai, ele foi o único gerado pelo Pai. Aí, vamos continuar. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Repara que ele se separa do Pai o tempo inteiro, que o Pai é que deu coisas para ele. Eles eram teus, repara, eles eram teus, não eram da Trindade não, eram do Pai. Se Deus é uma Trindade, então Jesus tinha que falar, ele era nosso. Eles eram nossos. Né? E aí, galera? Eles eram teus, eram do Pai. Se fosse uma trindade... mas Jesus agora está como humano. Então Jesus teria que falar, eles eram vossos, né? Do Pai e do Espírito Santo. E aí? Porque aqui a oração sacerdotal de Jesus é ao Pai. Não é a Trindade, não é a divindade do Pai e o Espírito Santo que ficaram no céu, não. Eles eram teus, tu os confiaste em mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Não é a palavra da Trindade, é a palavra do Pai. Agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti, não vem da Trindade, vem do Pai. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, que o Pai deu, não a Trindade. E eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, veio do Pai, não da Trindade. E creram que me enviaste. Não que a Trindade enviou. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, do Pai. Tudo que eu tenho é teu, do Pai, não da Trindade. E tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Neles. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Teu nome. Então, galera, o nome é de quem? Protege-os em teu nome. O nome é da Trindade ou do Pai? Por que Jesus falou, protege-os em nosso nome?
Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E aqui algumas pessoas vão falar assim, então Deus deu esse nome aqui a Jesus. Então, aí tem duas questões. Alguns dizem que protege em teu nome, o nome que me deste. E alguns falam que protege-os no nome que me deste. Só que, independentemente, a interpretação aqui pode ser simplesmente o nome que me deste, no sentido de o nome que você me informou para falar, né? Para que sejam um, assim como somos um. Porque aqui Jesus fala, nesse capítulo, que ele revelou o nome do Pai a eles. Vamos lá. Protege em teu nome o nome que me deste. O nome que me deste para revelar a eles. Para que sejam um, assim como somos um. Para que sejam um, assim como somos um. Então, assim como Jesus e Deus é um, ou seja, uma trindade, no caso, nós seremos um com eles e formaremos o quê? Uma bilionaridade, se forem bilhões de salvos? Ou uma milionaridade, se forem milhões de salvos? Como é que fica isso? Aqui a gente vê que quando Jesus fala que ele e o Pai são um, não significa que é uma trindade, porque senão ele está dizendo que a gente vai virar uma bilionaridade. Assim como, ou seja, da mesma maneira, assim como somos um, para que sejam um assim como somos um, da mesma maneira. Então a gente vai virar uma bilionaridade? Vamos lá. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para ti, digo desta forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha só. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é verdade. Aquilo que a gente já leu lá, né? Jesus é a verdade, ele é a palavra. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu beneficio deles, eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Então, galera, aqui está muito claro o papel de Jesus e a autoridade do Pai. E que esse aqui é o nome do Pai. Nós somos do Pai. Tudo é do Pai. O Filho é glorificado para a honra e glória do Pai. Falar qualquer coisa com base em 2 ou 3 versículos é literalmente tirar a glória do Pai. É dizer que o Pai ele está em pé de igualdade com outros dois e que o Pai não tem autoridade para decidir nada sozinho. Que Deus é uma trindade. Falar que Deus é uma trindade é tirar a autoridade do único Deus que Jesus fala, né? Que conheço a ti como único Deus. Está tirando a autoridade dele. E aí vamos lá, tem mais versículos aqui. Estou tentando ser breve, já foi aqui 33 minutos, não foi nem a metade dos versículos. Vamos lá. Isaías 43, versículo 16. Vamos correr. Isaías 43. Isaías 43, versículo 16. Assim diz Javé, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Aqui é breve. Então assim, quem abriu o mar? Né? Você poderia dizer que o vento abriu o mar. Mas quem fez o que fez o vento abrir o mar? Você poderia falar, foi o cajado de Moisés. Mas quem levantou o cajado? Você poderia dizer, foi o braço de Moisés. Quem levantou o braço? Você poderia dizer, Moisés. Quem ordenou a Moisés? Deus. Por que eu estou citando esse versículo aqui? Porque algumas pessoas pegam 3 ou 4 versículos onde tem ali características de Javé e depois, outrora, tem características de Jesus que são a mesma. Aí fala, tá vendo? Javé é Jesus. Não é não. Porque é o seguinte, galera. Deus, ele praticamente se responsabiliza por tudo o que é feito em nome dele. Alguém faz, essa pessoa pode tranquilamente dizer que fez, e mesmo assim Deus também pode dizer que fez. Né? É tipo uma obra. Eu mando alguém fazer uma obra. Alguém faz essa obra. A pessoa que fez, pode dizer que fez. Eu posso dizer que fez? Posso dizer que fiz. Que foi eu que mandei. Tipo, quando um prefeito manda fazer uma obra, ele fala, eu que fiz. Mas quem fez de fato, quem executou a obra não foi ele. Então, o executor dizer que fez, está correto. O orquestrador dizer que fez, está correto também.
Não significa que eles são a mesma pessoa, são uma entidade só. Não significa. Cada um é um, cada um tem o seu papel. Então, em todos os versículos em que é atribuído alguma coisa a Jesus, e você vai lá no Antigo Testamento e essa mesma coisa foi atribuída a Javé, significa simplesmente que foi por intermédio de Jesus que foi feita aquela obra. Só. Que inclusive é assim que é descrito em João 1:1. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é o intermediário em toda obra. Então não significa que Deus é uma trindade. Deus é um. Deus é esse aqui, ó. Ele é o Pai. Todas as coisas é para a honra e glória de Deus Pai. Até a glorificação do Filho, até os joelhos se dobrando para o Filho, toda a língua confessando que o Filho é o Senhor, lá diz claramente que é para a honra e glória de Deus Pai. Então esse aqui é o nome do Pai, não da Trindade. Mas vamos lá, você pode não estar convencido ainda, vamos lá. João 3,16. Esse aqui não precisaria abrir, não. Todo mundo conhece de cor, mas eu vou ler assim mesmo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus, não a Trindade, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é a Trindade ou é o Pai, gente? Porque o Filho que deu o seu Filho está falando do Pai, não da Trindade. Mas está dizendo que Deus ama o mundo de tal maneira. Então Deus é o Pai. É muita forçação de barra você pegar 2 ou 3 versículos para forçar uma ideia de trindade que só veio 300 anos depois que os apóstolos morreram. Nenhum deles acreditava nessa ideia. Né? Aí, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo para não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, por intermédio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Repara, você poderia, se fosse uma trindade, poderia colocar aqui unigênito do Pai. Você poderia falar, tá vendo? É unigênito do Pai. Não está falando de Deus, então Deus ainda pode ser a trindade, mas aqui está falando unigênito de Deus. Detalhe, unigênito. Vamos pesquisar aqui o que significa unigênito. Unigênito, único filho, filho único ou único gerado por seus pais. Único gerado. Então, como é que era isso antes de Jesus ser gerado por Deus? Era uma divindade de dois? Era uma dualidade? O Pai e o Espírito Santo aí depois gerou e virou uma trindade? Como é que fica isso na cabeça do cidadão, gente? Como? Unigênito de Deus, que no caso aqui está falando do Pai. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Entendeu aí? Que aquela analogia que a gente fez do prefeito que manda fazer uma obra, a obra de Jesus é realizada em Deus. Jesus é o caminho, é o meio, é a ferramenta, é o intermédio. Mas vamos lá, galera. Você pode não estar convencido? Eu espero que quem não se convencer possa pelo menos refutar o que eu estou falando aqui. Explicar cada versículo. Porque os versículos que vocês usam para dizer que Jesus é Deus, eu expliquei. Mas e esses que se separam completamente de Deus? Falam que Jesus é um, Deus é outro, e que o joelho se dobrará, a língua confessará para honra e glória de Deus Pai. E aí, como é que fica isso? Para honra e glória de Deus Pai. Por que não para honra e glória de Deus, que é uma trindade? Por que para honra e glória do Pai? Então vamos lá. João 17:11. João 17:11. Agora não ficarei... na verdade a gente já leu isso, né? A gente já falou isso. Atos 8:32. Eu até excluí esse aqui para não confundir. Que eu já li João 17 inteiro ali. Isso aqui está só como leitura. Atos 8:32-35.
32. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, até o 35, né? Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Então Eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou de alguma pessoa? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Jesus, eu não Atos 8, 35, 32 a 35. E aí depois tem Lucas 4, 18 e 21. Vamos lá. Perdão. Aqui a gente está falando daquela passagem lá do servo sofredor, né? Então a gente está falando aqui. Vamos lá. Que ele foi levado como ovelha para o matadouro. Vamos ler agora o verso Lucas 4, 18 a 21 para complementar. Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Aquilo que a gente leu lá atrás nos Salmos, né, do servo sofredor, que foi da vontade de Deus que ele sofresse, que ele fosse torturado e tal, e que depois o eunuco está lendo sobre isso também, e aqui aí é falado esse aqui é Jesus. Então a gente vê esse complemento aqui, dizendo que Jesus era esse, alguém enviado por Deus, enviado pelo Pai para sofrer e para pregar as boas novas. Repara que aqui Jesus não está falando de uma trindade, ele está falando que ele é o servo que foi enviado, né? O servo sofredor. Mas vamos lá. Eu não entendo como que uma trindade, um deles possa ser o servo. Mas beleza. Fora tudo que eu já falei, né? 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, repara. Poderia fechar o versículo aí, né? A gente entenderia que Deus é a trindade, vida que segue, quem entender que a trindade é, quem entender que não é, beleza. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus, e entre esse Deus, que é um, e o homem, existe um mediador, que é Jesus. Acabou. Acabou a trindade aí. Poderia falar um só Deus, pronto. Esse Deus pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos? Pode. Mas aqui não fala isso. Aqui fala que há um só Deus e um mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo. Então, galera, é complicado quando você pega e diminui Deus, né, reduz Deus a uma entidade de três pessoas, como se Deus não fosse uma única pessoa soberana sobre toda a criação, né? Você está dizendo que o Pai não é soberano. Não é. Porque se ele precisa do Filho e do Espírito Santo para ser um Deus, você está dizendo exatamente isso, que o Pai, para que ele seja Deus, ele precisa estar unido com o Filho e o Espírito Santo. Os três juntos são Deus. Tem até um triângulo, trindade. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Ó, tem até essa bizarrice aqui, ó. Isso aqui na moral, cara. Ó, o Pai não é o Filho, não é o Espírito Santo, não é e tal. Beleza. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três juntos são Deus, segundo a dogma da Trindade. O Pai sozinho, ele não é Deus. Você não pode só dizer que os antigos estavam adorando ao Pai, né? O que o dogma da Trindade diz é que quando lá Moisés estava falando com Deus, ele estava falando com os três. Ele não estava falando com o Pai. Que quando foi dada a ordem de que somente ao Senhor teu Deus adorarás, que inclusive é citado por Jesus, aí está dizendo que não é o Pai. Não é o Senhor teu Deus que não é o Pai. É os três juntos.
Mas vamos lá. Próximo versículo. Dá até uma tristeza ler umas coisas dessas. Mas vamos lá. Foi esse aqui. Há um só Deus e um só mediador. João 5:23. Estou tentando ser breve. Juro para vocês, estou tentando ser breve. João 5:23. Já estamos com 45 minutos de vídeo. A fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Tá vendo aqui o princípio da Shalir? Tá vendo aqui o princípio? Assim como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Pai enviou, não foi a Trindade que enviou. O Pai enviou o Filho. Não existe um panteão chamado Trindade, formado por três, que lá eles tomam uma decisão e enviam o Filho. Não. O Pai o enviou. Mas vamos lá, vamos para o próximo versículo para não ficar longo. Isaías 42:8. Eu sou Javé, o Senhor. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Esse aqui é um dos versículos que o pessoal usa para dizer que Jesus é Javé. Porque aqui tá a palavra de Javé, né? E aí você pode falar, não é o Pai não, aqui não está falando do Pai. Mas aqui está a palavra de Javé. E aí eles falam, bom, se Jesus também pode ser adorado, então Jesus é Javé, porque aqui diz que Deus não divide a glória dele com nenhum outro. Mas quem disse que ao ser adorado, Jesus está dividindo a glória com o Pai? Não está dividindo. Primeiramente, a glória de Deus é infinita. O infinito não pode ser dividido. Infinito dividido por 2 dá o mesmo infinito. Beleza? Então, matematicamente, o que é infinito não pode ser dividido. E é por isso, esse é o primeiro ponto em que Deus diz que não dividirá a glória dele com nenhum outro. Porque não há como dividir o infinito. É como se eu falasse assim, eu sou imortal, eu vou dividir minha vida em 2, vou viver só a metade. Como? Não dá. Você continuaria sendo imortal. E aí, então não tem como Deus dividir uma glória que é infinita com ninguém. Não tem como. Então, por natureza, Deus não vai dividir. Não tem como. E aí, mesmo que você falar, mas aí como é que fica essa questão da adoração ao filho? Eu já li isso ali. A adoração do filho é para a honra e glória de Deus Pai. Quando você está adorando o filho, você está adorando para a glória do Pai. Então você não está dividindo a glória do Pai. De maneira alguma. É uma ordem do Pai que você faça isso. Vamos lá. Timóteo 5:21. 1 Timóteo 5:21. Não sei se eu já li isso aqui. 1 Timóteo 5:21. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade e não faças nada por partidarismo. Aqui é um dos versículos que desmonta aquela tese da Trindade, que o pessoal pega um versículo isolado, onde cita Deus, cita o Pai, cita o Filho, cita o Espírito Santo, no mesmo versículo, aí fala, tá vendo? Temos outra Trindade ali. Bom, primeiramente, aqui, por exemplo, ele fala Deus, Jesus Cristo. Então aqui a gente já vê que Deus e Jesus Cristo não é uma Trindade. Enquanto lá fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui não fala o Pai, fala Deus e Jesus Cristo. Então tem uma separação, não entre pai e filho, mas entre Deus e o Filho. E dos anjos eleitos, e aí? Vamos pegar esse versículo aqui e falar que os anjos fazem parte da divindade? Então, citar os três em um versículo não significa que eles sejam uma trindade. Aqui, por exemplo, o Espírito Santo não foi citado. E aí, como é que fica isso? E mais, aqui Deus é citado nominalmente e Jesus Cristo de forma separada. Então Deus é um, Jesus Cristo é outro. Poderia só falar de Deus? Se Jesus e Deus é a mesma coisa, porque Deus é uma trindade, aqui poderia falar simplesmente, eu te exorto solenemente diante de Deus e dos anjos. Tava bom, a gente ia entender que Deus poderia ser os três e tá tudo certo. Mas não. Vamos para o último versículo para finalizar e o vídeo não ficar tão longo. Estamos com 49 minutos de vídeo. Atos 5:30 a 32.
Atos 5, 30. Deus, não a Trindade. No entanto, exaltou, elevando à direita como príncipe e salvador. Elevando à direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. Para finalizar com chave de ouro, o versículo que definitivamente desmonta o dogma da Trindade. Aqui ele está dizendo que Deus exaltou Jesus como príncipe e salvador. Ah, detalhe, vamos voltar no versículo 30. É 30 mesmo. O Deus de nossos antepassados, ressuscitou a Jesus. Repara aí, galera. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus. O Deus de nossos antepassados. Ou seja, lá atrás, quando os nossos antepassados, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, Deus deles, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele ressuscitou a Jesus. Então Jesus não faz parte desse Deus. Deus não é uma trindade composta pelo Pai, o Espírito Santo e Jesus. Não é. Porque aqui diz claramente que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ressuscitou a Jesus. Jesus foi ressuscitado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E mais, o Espírito Santo concedido por Deus. Então Deus ressuscitou Jesus e concedeu o Espírito Santo. E aí? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele fez duas coisas. Ele ressuscitou Jesus e ele concedeu o Espírito Santo. E aí, galera? Deus é quem? É os três? Ou é o Pai? Então, isso aqui para mim esse é o versículo que faltava. Acho que depois desse é quase impossível refutar. Repare que quando tem os três citados em um versículo, normal, está citando lá os três, assim como citou o anjo ali, os anjos. Mas quando não tem ali, por exemplo, a gente viu que Deus, Jesus Cristo e os anjos. Tá vendo? Deus não é os três. Você não precisava falar Deus e Jesus. Bastava falar só Deus. E tinha que citar o Espírito Santo junto. E aqui diz claramente, separa os três. Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, concedeu o Espírito Santo. Então, Deus só pode, nesse contexto aqui, Deus só pode ser o Pai. Então não há nenhum versículo que dá a entender que Deus é os três. Deus é a união dos três, é uma trindade. Então não existe nenhum versículo, nenhum. Aqui, esse cara aqui, ó, sempre quando ele perde no argumento, eu não sou testemunho de Jeová não, viu, pessoal? Não sou testemunho de Jeová, não sou mórmon. Esse cara aqui, sempre que ele perde nos argumentos, que ele não consegue responder, ele só acusa a entidade da pessoa, a igreja do outro, diz que o outro é politeísta e tal. E ele não percebe o que ele mesmo está fazendo, né? Primeiro, ad hominem, e segundo, que ele está sendo politeísta, porque ele está dizendo que Deus é um panteão de três seres. Três seres. Se são três seres divinos, então são três deuses. Jesus é um ser divino? É ou não é? É. O Espírito Santo é um ser divino? É ou não é? É. O Pai é um ser divino? É ou não é? É. Então é um panteão de três seres divinos. Só que ele não quer usar a palavra, ele não quer falar assim, Jesus é um Deus, o Espírito Santo é um Deus. Um ser divino é um Deus, galera. Não tem outro significado para isso. Então dá no mesmo, só que ele quer pregar a peça de politeísta no outro, quando na verdade ele é politeísta, porque se ele acredita que isso é ser politeísta, ele é. Porque se ele entende que Deus é um panteão de três seres divinos, então, e ele acha que acreditar em três deuses é politeísmo, então ele é politeísta. E aí, mais um detalhe, né? Ele diminui a glória do Pai. Porque se Deus é os três, se Deus é a junção dos três, se isso aqui é os três e não o Pai, você está dizendo que o Pai não tem seu nome próprio. E que o Deus dos nossos antepassados, que é esse aqui, que ele não é o Pai.
Você está dizendo que aqui o Deus dos nossos antepassados, ó, Atos 5:30. O Deus de nossos antepassados, quem é que está falando aqui? O Deus de nossos antepassados. É quem neste contexto? É o Pai ou a Trindade? Porque aqui diz que o Deus dos nossos antepassados exaltou Jesus e concedeu o Espírito Santo. Então, quem é esse aqui, que é o Deus que se apresentou para os nossos antepassados? De acordo com o pastor César e outros trinitarianos, esse Deus dos nossos antepassados é os três. Ele é os três, mas ele, que é os três, enviou um e concedeu o outro. E por hoje é só, galera. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. E se você tiver qualquer pergunta, envie aí nos comentários. Pode ser uma pergunta sobre outro tema, não tem problema, né? Esse canal aqui é sobre temas livres, sobre notícia, política, futebol, religião, ciência, astronomia. Qualquer coisa aí pode perguntar, que eu vou pegar as melhores perguntas e fazer uma pesquisa se necessário para estar respondendo para vocês. Até a próxima.